confessar para vocês que eu queria ter feito sobre a peça Prometeu Acorrentado, mas eu joguei para a galera escolher e enfim a galera escolheu a peça Persas, porque eu li ela antes do Prometeu Acorrentado, então o Prometeu estava um pouco mais fresco, está um pouco mais fresco na minha mente. Mas tudo bem, o importante é falarmos sobre esta peça, falarmos um pouco sobre teatro grego, falarmos um pouco sobre literatura, falarmos um pouco sobre simbolismos, falarmos um pouco sobre psicologia, sobretudo por conta de tudo que está acontecendo, né? Situações importantes que estão acontecendo no mundo, questões que estão... uma questão que está em pauta na mídia, mas que pessoas estão praticamente perdendo as estribeiras, perdendo o senso, e só falam disso. Não que não possa ser um assunto a ser dito, tem que ser dito, mas existe a nossa vida, existe a nossa realidade, existe o nosso poder de atuação frente à realidade. Ninguém precisa sair palpitando sobre tudo. Então, houve até pessoas que me perguntaram nos stories o que eu acho da guerra Rússia e Ucrânia, e eu respondo, não acho nada. Eu praticamente, na verdade, eu estou do lado das pessoas que são vítimas, as que morrem na bomba, né? As pessoas que morrem na bomba, que eu fico do lado. Eu não me posiciono de fato a favor de nada, porque é muito mais complexo. Na verdade, o nosso poder de atuação é quase nulo. Então, prefiro me ocupar a literatura, a fazer live para vocês sobre o teatro grego. Eu acho que problemas o mundo sempre passa, problemas passam, mas nós nos educarmos é justamente para poder nos convivermos com essa situação com mais sanidade possível. Vamos começar então? Vamos falar hoje sobre esta aqui, famosa peça Os Persas, de Ésquilo. Famosa peça, trocar, um trava-língua. Famosa peça Os Persas, de Ésquilo. Algumas coisas curiosas sobre essa peça. Primeiro, que ela é a mais antiga peça que sobreviveu. Segundo, que ela trata da questão mais contemporânea da época das peças. Isso porque o próprio Ésquilo teria lutado na guerra contra os persas, na guerra de Maratona. Sim, aquela famosa guerra de Maratona, devido a um dos soldados que correu por não sei quantos quilômetros. Nessa guerra de Maratona, Ésquilo havia lutado e foi vitorioso. Outra curiosidade, Ésquilo era mais famoso e mais reconhecido em seu tempo pelo seu feito militar do que pelas peças que deixara. Então, essa faz parte de uma trilogia, foi apresentada em 472, se não me engano, antes de Cristo, e esta trilogia, sempre eles apresentavam uma trilogia de tragédias e uma comédia. E foi perdido, se perdeu o complemento, sobrou só essa. Não se sabe ao certo se ela é a segunda ou a terceira, muito provável que ela seja a terceira peça. E as outras duas se perderam, bem como a comédia. E o mais interessante dessa peça, então, para fechar as curiosidades dela, é que nem se sabe ao certo se foi de fato o Ésquilo que a escreveu, se não foi o filho dele. Isso porque, em muitos momentos, pelo como ele trata as percepções em relação à realidade das coisas, né? O Ésquilo, ele tinha uma visão de que o ser humano era frágil, era impotente diante dos deuses. Os deuses, como sabemos, como eu canso de falar para vocês aqui, não são deuses no sentido como o Deus judaico, o Deus cristão, o Deus islâmico, etc, etc, etc. Eles eram símbolos para conceitos da realidade. Então, o homem observou o raio, compreendeu o raio como um deus, explicou ele por meio de Zeus, olhou para o céu, viu Urano, olhou para o tempo, viu Crono, depois ele olhou para si e viu os deuses dentro de si, depois ele olhou para o outro e viu os deuses no outro,
e assim nasceu a observação do que é visto, a observação do que está interno e a observação do outro, e assim os deuses eram compreendidos. E então o Ésquilo, ele tinha que o homem, ele era incapaz de participar daquilo que é o plano dessas forças cósmicas, psicológicas, metafísicas e etc. O homem sendo incapaz, ele está a serviço do destino determinado por esses deuses. E esse é o sentido da tragédia. E tragédia esquiliana. Então, é importante falar isso, falar um pouco, é interessante até falar sobre a perspectiva de Ésquilo, justamente porque pelas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Ésquilo seria um dos que diriam, por exemplo, que o que eu, vou usar eu aqui, vou falar o que eu, na minha insignificância, posso fazer diante de uma iminente ameaça russa ou americana, independente do lado que a pessoa esteja. Uma guerra mundial sempre é ruim, obviamente. Então o que eu aqui na minha insignificância posso fazer, se não palpitar sobre algo que eu não conheço, palpitar sobre algo que eu não atuo, palpitar sobre algo que eu ainda não participo diretamente. E quando ocorrer, se vier a me atingir, muito provavelmente eu estarei, digamos assim, eu serei incapaz de atuar frente a toda essa ameaça. Então, esse é o princípio do Ésquilo. O Ésquilo acreditava que não conseguimos alterar o destino nem as forças maiores do que nós. Tá, falando tudo isso sobre, vamos entrar então na peça do Ésquilo. Os persas. Do que a peça então fala? O que é essa peça dos persas? Sabemos que, tanto por relatos históricos como os documentos arqueológicos, como por outras peças, que houveram guerras entre gregos e persas, sendo a mais famosa dentre elas a Guerra do Peloponeso, onde temos os 300 de Esparta resistindo à investida persa. Tá, mas onde entra então essa obra aqui? Lembram no filme que houve uma parte onde eles chegam na beira do mar e eles veem um monte de barcos? Pois bem, esses barcos estavam num rio chamado, se não me engano, eu não vou lembrar agora o nome do rio, mas ele ali registrava o que ia ocorrer, aquela cena registra o que ia ocorrer, que é a Batalha de Salamina, que é uma batalha que ocorre no mar entre os gregos e os persas. Então, houve a Batalha de Salamina, houve a Batalha de Peloponeso, houve a Batalha de Maratona. Nessa ordem, da mais recente até a mais antiga, né? Sendo a mais antiga, então, a de Maratona. E a peça dos persas vai falar é uma peça feita para os gregos. A cada ano tinha um evento onde se apresentavam peças, um concurso, e nesse ano o Ésquilo teria ganho o concurso com esta peça e as duas que a compõem, a trilogia e a comédia. Só que essas, como eu falei, essas demais foram perdidas. Ele ganhou essa peça, e qual que é o grande trunfo dela? Que pela primeira vez não é colocado, até então, né, porque essa peça é mais antiga, não sabemos se houve outras anteriormente, mas é a mais antiga a sobreviver. Pela primeira vez, ao que parece, foi colocado em cena o registro pelo olhar dos derrotados, pelo olhar dos persas. O Ésquilo não está falando como um grego. Todo o texto não fala pelos gregos, fala pelos persas. Isso, imagino o impacto que gerou naquela época, porque não havia informação como temos hoje, né? Muitas pessoas, como estava distante, perceber que aquele inimigo que estava lutando contra você na sua frente ali, que estava disposto a te matar, na verdade, atrás daquilo existia toda uma estrutura de sociedade na qual um familiar dele, um filho, uma esposa, um irmão, o esperava para voltar. Então, assim, eram pessoas também, eram pessoas com suas famílias, com seus sentimentos, e Ésquilo conseguiu por isso muito bem, então sendo então vitorioso no concurso. E olha então que interessante, é uma peça, é como se falássemos pelo olhar do derrotado, e melhor ainda, porque se você for assistir o 300 de Esparta, vocês vão ver que a todo momento eles utilizam de símbolos e da estética para fazer com que os persas tenham uma aparência
medonha, um tanto diabólica, né? Eles aparentam isso e os gregos são os heróis, são os mocinhos, mas o fato é que não haviam mocinhos. Não haviam mocinhos, não haviam mocinhos e não haviam inimigos. A situação era basicamente a seguinte: era necessário exercer um processo de expansão, porque caso não fosse você, outro seria e você seria dominado. Quem fez muito bem esse papel? O pai do Xerxes, o Dario, o rei Dario, que era o rei da Pérsia, antes do Xerxes assumir, e que teria se ferido na guerra de Maratona, mas veio a morrer depois de uma febre na casa dele. Tá, dito isso, como começa então a peça Os Persas? Está lá a mãe do Xerxes, os antigos estão em torno dela e o coro também presente, que o coro era tanto esses sábios como também a consciência, a voz popular, exercem vários efeitos. Estão eles lá discutindo então onde estarão os homens que não retornam da guerra, onde estarão os homens, os bravos soldados, os capitães que foram para a guerra, onde estarão eles que não retornam de jeito nenhum, já eram para ter voltado. Estão lá discutindo e dá para perceber os velhos, né? Eles começam a falar de uma coisa muito importante, que acho que é até interessante ler para vocês, que é o seguinte, deixa eu achar aqui para vocês. Eles falam assim: eis-nos os únicos remanescentes dos persas, hoje na Hélade. Fiéis nos chamam, guardiões do passo pluridorado, Basileu. O magno Xerxes Estípite Dário nos incumbiu de vigiar aqui em reconhecimento às nossas cãs, as madeixas brancas, os cabelos brancos. O que ele está falando nessa parte tão difícil, né? Porque o livro do Trajano, os livros do Trajano de Vieira são bem difíceis de ler. Ele está dizendo basicamente o seguinte: nós, os antigos, os sábios, aqueles que já passaram por muito, fomos determinados a ficar aqui para vigiar a situação devido à nossa sabedoria por sermos velhos. Porém, é interessante, e mais para baixo, eles vão sentir um efeito dessa situação de angústia, porque os soldados não voltavam, e eles se veem, então falam assim: poxa, somos velhos que não conseguimos mais atuar aqui diante das necessidades. Então eles começam a sentir uma espécie de, digamos assim, é uma tristeza mesmo, uma tristeza com a velhice e com a incapacidade de atuar na circunstância. Então a mãe está lá perguntando, né, a rainha, né, está lá perguntando o que aconteceu, por que não voltam. Eis que chega então aquele que vai anunciar. O nome da mãe, Atosa, não sei pronunciar o nome da mãe. E eis que chega o mensageiro e fala: seu filho perdeu a guerra, não morreu, mas perdeu a guerra, e não foi uma coisa bonita, de se ver, porque é o improvável. É, por exemplo, pegar um grande time europeu e ele tomar um sarrafo de um time da Série B dos juniores. Era basicamente isso. Por que eu falo isso? Porque eles explicam em números a situação. Você tinha na época mais ou menos 300 navios, né, aqueles navios de guerra. Quem já jogou acho que Age of Empires, sabe? Aqueles naviozinhos pequenininhos, eram 300 que os gregos tinham. E comparado com os Tiremes, se não me engano o nome, Tiremes, persas, que eram embarcações grandes, que comportavam 4 ou 5 vezes mais do que as gregas, e eram ao todo mil Tiremes para encarar os gregos. Então praticamente não havia, né, pela lógica, como os gregos ganharem, né? Para cada homem, mais ou menos, grego, haveria 1000 homens para mais persas. Isso porque 1.300, uma proporção de 3, mas lá dentro cabiam mais ou menos umas 80 vezes mais pessoas. Acho que eu exagerei um pouco o número, tá, gente? Fiz uma matemática meio equivocada aqui. Mas mais ou menos 1 para 100 é quase certo que era. Então era absurda a diferença. A preparação
persa também não era assim como muitas vezes os filmes tentam nos passar, né? Os gregos lá extremamente habilidosos com as armas e os persas meio desengonçado, meio uma coisa só meio esotérica que faz umas parafernálias com espada, tipo, para fazer chacota deles. Não, não eram assim, eram guerreiros extremamente treinados, eram extremamente bem preparados. É que há uma tentativa de menosprezar toda essa história, toda a sociedade que existiu no Oriente, né, para tentar enaltecer as sociedades ocidentais. Então houve essa tentativa mesmo. E é o interessante que o Ésquilo, ele fala, os caras eram bons demais, nós ganhamos por vários outros motivos, inclusive muito bem, Belarmino, pela estratégia os gregos ganharam, mas não carecia de estratégia os persas não careciam de estratégia. Será que foi a estratégia que realmente derrotou? Vamos entender um pouco mais. Então, o mensageiro chega e fala, poxa, seu filho perdeu de uma forma muito feia, eram 1000 contra 300, e como isso aconteceu? Bom, aconteceu que parecia que os gregos iam ser derrotados, os gregos então começam a entrar num espaço muito semelhante à estratégia do Peloponeso. E naquele espacinho, eles começam a agir e a se comportar de maneira como se estivessem sido derrotados, como se estivessem acuados. Os persas, então, diante daquela situação, eles pensam, ganhamos a batalha, eles acuaram, eles foram lá para o beco, no beco eles vão tomar um piau, diferente do Peloponeso. Aí tem o detalhe da diferença do Peloponeso. No Peloponeso, quando os 300 ficam no beco, eles conseguem bater em um, defender, atacar o outro, e garantir. Com o barco não é muito bem assim, né? O barco, como que você defende? Os caras vão, bate e afunda. Então você até consegue montar o barco, né, numa estrutura assim, né? Um na diagonal, outro na diagonal, de maneira a criar uma parede, mas o Tirreme persa, se ele pegasse de frente uma embarcação grega, ele cortava ela no meio. Então não estava aí o ponto, não foi exatamente como no Peloponeso. Só que os persas, eles acham, ganhamos, vamos amanhã atacar com toda a força, podem ficar tranquilos que a batalha foi ganha. Nisso, os ânimos dos persas baixam. Eles se desarmam psicologicamente. Eles relaxam. Alguns dormem, alguns largam as armas. Fica aquele silêncio. Os gregos perderam, os gregos vão perder. De repente começa o barulho do canto de guerra dos gregos. Os persas ficam malucos, porque eles não entendem nada. Metade falando, eles vão atacar, outra metade falando, não vão, isso é blefe, fique tranquilo. O outro falando, não é melhor dar uma olhada, o outro falando, não, relaxa aí. E nessa deles não conseguirem articular uma unidade de pensamento para tomada de decisão, os gregos vêm. E no que os gregos vêm, pegam um monte desarmado, pegam um monte despreparado, e assim, acaba com as embarcações persas na Batalha de Salamina. O Xerxes não estava no mar nessa ocasião, ele estava numa ilha. Ele tinha acabado de derrotar os 300, ele ia fazer a investida. O que ocorre? Que cercam ele nessa ilha, os generais deles tentam proteger e são massacrados pelos gregos, porque agora os gregos estão no barco e eles estão nessa ilha. E Xerxes fica inconsolável, mas ele volta para casa. Só um adendo, tá, gente? Essa peça ela é muito curtinha. Porque ela traz ela é parte de 3, né? É diferente da Oresteia que eu passei para vocês.
as três, então era muito mais denso, né? Aqui não, ela é muito curtinha porque as outras estão perdidas, mas ela é muito rica assim, em detalhes de acontecimentos históricos e psicológicos. E então ele é derrubado ali, não é morto, ele vai voltar para casa, mas vai começar um diálogo da mãe do Xerxes com o espírito do pai, o Dario. E o questionamento será: por que o Xerxes, com tudo isso, perdeu? Então perceba, Lucas, que não é uma questão da estratégia que os gregos utilizaram. Lógico que foi importante. Mas a história aqui é o erro do Xerxes. Aonde o Xerxes erra. Porque o teatro grego, ele vai tentar abordar coisas além do sentido material da coisa. Vamos olhar o ser humano quanto entidade participante da coisa, né? Independente de se ele consegue alterar a realidade ou não, mas como participante ali que está recebendo a circunstância e como ele está reagindo. E eles vão começar então a contar a história desde o momento em que o Xerxes decide ir para a guerra. Porque vem a pergunta, por que então ele foi? É um rapaz, é um jovem despreparado, por que ele resolve ir para a guerra? Está lá o espírito do Dario, do grande Dario grande, o pai do Xerxes que foi. E por que o bendito do Xerxes despreparado foi para a guerra? Bom, eles começam então a contar a história. Então, o primeiro ponto é que os antigos, aqueles que depois falam, não, porque ele deixou aqui, nós aqui, com cabeleira branca, os sábios, etc, 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 foram parte da causa do porquê o Xerxes vai para a guerra. Porque o Dario, ele tomou posse de muitas terras. Ele deixou a Pérsia numa situação de, como posso dizer assim, uma situação cultural enorme, porque ele envolveu diversas culturas. Ele deixou praticamente a abundância presente. Todos tinham Dario como o grande, de fato. E Xerxes novo se deixou levar por um comentário que muitos faziam para ele. Que comentário? As pessoas chegavam para ele e falavam assim: Xerxes, você tem uma vida boa e é rico por conta do seu pai. Não por você. Não por você. Você nunca lutou na guerra. Você não participa da guerra. Menino perdeu o pai. Situação boa que ele vivia. Não passou dificuldade. Quais os problemas que ele enfrentava? Olha, somente problemas relacionados ao seu interior. O exterior parecia tudo muito bem. Era comidinha na cama, era tudo muito bem preparado, a civilização estava bem montada. Eram só problemas internos. Não existiam problemas externos para ele cuidar. Ainda mais que ele tinha esses sábios e a mãe dele cuidando da política, das decisões maiores. Então ele era um menino ali sem sentido na vida, porque eram só problemas internos. Então ele fala: eu vou para a guerra, sim. Não aceito essa condição, não quero mais ser chacota. Só que como um menino que viu tudo aquilo bem construído, bem consolidado, a guerra para ele era o quê? Era o quê? Era somente um aspecto da imaginação romântica de um adolescente, digamos assim. Ele era um pouco mais velho, mas como exemplo. E por que eu falo isso? Porque ele tinha uma visão idealizada da guerra. Que ele, com todo aquele exército, ele ia conquistar. Que bastava ele delegar, porque ele que mandava, ele tinha o título e tal. A real é que poucos o respeitavam como autoridade pessoal. Respeitavam pela autoridade taxada. Ah, você é o grande filho do Dario, né? Você é o filho do grande Dario. Mas em si, ninguém considerava ele. É só um menino correndo para lá careca, cheio de vaidade.
É careca por causa do filme, na verdade. Ele não, as pinturas não mostram ele assim. Não todas, né? Não. E aí ele vai pra guerra e acha que vai vencer. Ele tem certeza que vai vencer. E na certeza que ele vai vencer, ele impregna parte dos soldados com essa certeza, e vai ser essa certeza que vai causar a derrota. Então, a fragilidade de um menino com conflitos internos, com uma pressão de fora falando que ele deveria corresponder com aquilo que o pai criou, e sobretudo, essa cobrança que às vezes é dada para que uma pessoa repita os feitos do outro, sem perguntar se ela quer fazer parte da história dos feitos do outro, gera uma pressão no menino que o leva para a guerra. E isso faz com que o maior império da Idade Antiga seja derrotado por um pequeno exército, por uma pequena marinha. O Xerxes, ele perde essa guerra e volta. Ao que volta, ele vai conversar então com, se eu não me engano, com o oráculo, não lembro agora, essa parte eu esqueci. Como eu falei, se eles tivessem votado no Prometeu Acorrentado, estaria um pouquinho mais fresco. Alguns votaram, mas perdeu, né? E ele começa a contar, e assim, em nenhum momento, ele vira e fala assim: eu fui, deixei minha vaidade subir, fui arrogante diante dos gregos, a minha soberba de acreditar que tinha o maior império. Em nenhum momento ele vai falar isso. No final da história dos persas, são praticamente 300 parágrafos de chororô do Xerxes. Mas chororô mesmo. Lamentação de uma criança que tiraram o pirulito. Choro do tipo... Vou até ler uma parte aqui para vocês que ele fala: chora por mim e bate a pá do braço. Aí o coro, que é a consciência, mas também a voz popular, porque vê essa fragilidade dele, tanto ele reconhece inconscientemente essa fragilidade, como o coro, as pessoas de fora veem e diz para ele: pranteia um ente lamentável. Ele fala, o Xerxes responde: o Lula, né, ecoa, né, aumenta, o som ecoa o meu. De nada mais me ocupo, rei, diz o coro. E Xerxes lhe diz: amplia o teu lamento. É praticamente a cultura, o que está dizendo aqui, a cultura persa chorando. Chorando a queda pela vaidade de um menino, pela inexperiência de um menino. Mas tem um ponto anterior a isso. Dario, quando se apresenta como um fantasma, né? O fantasma. O que é o fantasma do Dario ali? O que é o fantasma do Dario ali? Eles evocam o fantasma do Dario para perguntar por que ele perdeu. Por que Xerxes perdeu? E o Dario fala: porque eu governei, mas eu governei para os outros. Nunca governei para mim. Eu governei para expandir o território, para não ser atacado pelos outros e morrer as pessoas aqui, para não faltar coisas aqui. E em nenhum momento faltei das virtudes para com meus adversários. Nenhum momento. Tanto que Dario era tido pelos anciãos e até pelos seus adversários como na época a palavra tiranos, né, não tinha a mesma conotação que hoje. Eles chamam ele de tirano, aí vai lá o jovem do cursinho pré-vestibular, lê lá que Dario era tirano e fala: puta, Dario era tirano, fascista. Não, tinha um outro sentido. A palavra que hoje nós utilizamos para falar tirano, na época seria o... Caramba, esqueci o nome agora. O que significava o tirano na época? O tirano era o paizão.
Ele era o paizão, era aquele que punha todos abaixo dele sob sua responsabilidade, ao ponto dele ter que muitas vezes ser estúpido, agressivo e bravo para proteger essas pessoas. Para proteger essas pessoas. Déspota, Belarmino, déspota. Eles chamavam de déspota, o que hoje nós chamamos de tirano. E o tirano é esse paizão que se preocupa tanto com os outros que, mediante uma situação de perigo, ele vai tomar as decisões, mesmo que os de baixo não concordem ou não compreendam, mas ele percebe que precisa fazer aquilo para poder fazer tudo sobreviver. Então tinha um sentido de um paizão. Então quando eu falava tirano, não era no sentido pejorativo. E ele fala que faltou isso. O Xerxes nunca teve respeito dos seus adversários, porque quando se tem respeito dos seus adversários, os seus adversários lutam de maneira mais ética, lutam de uma maneira mais bela. Existe o casamento de Marte, né, que é o Ares com Afrodite, que é Vênus. Não sei se vocês sabem, mas esses dois são amantes. E por que eles são amantes? Porque quando a guerra se namora com a beleza, forma uma certa poesia. Existe uma beleza ali, existe tem um aspecto de virtude entre respeitar o adversário. Uma guerra como a moderna, que se aperta um botão, é Ares solteiro, perturbado, tocando uma no banheiro sozinho, sabe? Tipo, não tem relação ali, não tem nada frutífero ali, nada frutifica, é só o ímpeto do próprio Ares. Então, existia esse sentido de uma beleza na guerra na medida que Ares enamora com Afrodite. Colhe-se fruto também. E por isso eram os nobres que iam para a luta, porque também enobrecia a alma deles e dos filhos. Mas Xerxes perdeu isso. E ao que perde isso, a Pérsia cai junto. Mas, como eu falei, existe um símbolo da aparição de Dario nessa situação. Que ao mesmo tempo que ele aborda sobre o motivo da grandeza dele, ele também revela as fraquezas do filho. E as fraquezas do filho viram o motivo da queda na medida que os outros cobram o Xerxes de ser igual ao Dario sem esperar o amadurecimento. Mas é justamente isso o fantasma. É como um menino que perde o pai, tem que cuidar da casa muito cedo, e o fantasma do pai está lá batendo a porta o tempo inteiro. No sentido de que ele que agora tem que ter as responsabilidades e tudo mais. Acontece que, se ele não for muito bem preparado, numa necessidade então de ser aquilo, ele não será, achará que pode ser, e aí virá a queda. Bom, essa é a peça Persas. Essa peça Persas, ela não tem tanto simbolismo como Eumênides, como a peça Agamenon, como a peça Electra lá, né? A peça do meio da Oresteia. Ele não tem tanto simbolismo, não tem tanto simbolismo como Sete contra Tebas, porque é uma peça histórica, porque Ésquilo lutou na guerra, porque Ésquilo estava lá, porque Ésquilo não precisava de tantos símbolos para explicar alguma coisa, ele conseguia explicar por aquilo que ele observou com os olhos, por aquilo que ele ouviu. Então essa peça é um pouco mais crua, pelo menos no que eu consegui perceber com a minha inteligência. Talvez o próprio Trajano Vieira, um grandíssimo tradutor, estudioso, possa extrair muito mais e explicar muito mais. O Jaá Torrano também, um brasileiro fantástico, talvez possa explicar muito mais. Eu me limito ao que eu passei para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham feito a escolha certa, escolher os persas. Eu esperava mais pessoas na live, gente. Um monte de gente votou nessa aqui
e entrou e saiu, tá? Então depois eu vou abrir uma caixinha para saber se saiu, por que saiu. Então é isso. É isso. Belarmino, eu poderia começar a falar da outra, tá, cara? Mas aí nós ficaríamos com 2 horas de live no Instagram. 2 horas de live no Instagram é excessivo, né? Depois eu não consigo nem baixar e guardar essa live no meu histórico para ter minhas aulas lá. Então eu falo na próxima. Talvez eu fale na segunda sobre ela. Eu tenho algumas outras coisas para ler também. Vou voltar a ler o Upanishads, o próximo capítulo, mas eu tenho que começar a ler as próximas peças também e algumas passagens filosóficas entre essas peças. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês não fiquem aí perturbados com essas questões da guerra da Ucrânia. Aos curiosos podem ver, podem estudar, vão aprender muito, talvez estudando um pouco a questão política disso, mas não se perturbem, tá? Tentem jogar a cabeça para coisas mais altas, vão ver bons filmes, vão ler bons livros, vão ver bons podcasts, boas lives, fazer coisas produtivas, brincar com vossos filhos, porque está fora do nosso alcance e nisso o Ésquilo tinha razão ao desenhar as tragédias, ao escrever sobre as tragédias, de que aquilo que ocorre no campo dos deuses, e podemos sempre fazer um paralelo simbólico de que o Monte Olimpo pode ser também concebido como o Estado, porque é o status quo, porque é aqueles que têm o poder da caneta, aquilo que acontece lá é muito difícil da gente mexer. Beleza? Um abraço a todos.